Fala, criançada, tudo bem? Tio Glaucio voltando para contar a história para vocês. Mas antes de contar a história, a gente vai brincar um pouco. Então pega um livro aí que você tiver pertinho, tá? Vai pegando o seu que eu vou organizando o meu aqui. O livro de hoje que eu vou contar é essa aqui, ó. A Força da Palmeira. Então pegue qualquer livro para brincar comigo aí e depois a gente vai ouvir essa história aqui, tá? Vamos lá? Pegou o livro? Coloca na sua frente aí, ó. Mão na frente e faz comigo, ó. Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de olhar. Olha para o livro. Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de olhar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Aprendeu? Bora fazer de novo comigo, vamos lá? Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de olhar. Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de tocar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Aprendeu? Pronto, agora eu vou fazer no violão aqui, vou tocar e vocês vão fazer em casa, tá bom? Prepara o livro aí, vamos lá comigo. E vou tocar aqui, vocês vão fazer aí, tá? Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de olhar. Olhou! Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de tocar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Vou fazer mais rápido agora, tá? Vai ser mais rápido, tá bom? Vamos lá. Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de olhar. Leitura, livro, para imaginar. Leitura, livro, hora de tocar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Olhar, tocar, tocar, olhar. Aí, aprendeu? Muito bem. Então vamos para a nossa história de hoje, que é a história desse livro aqui, ó. A Força da Palmeira, que é um livro de Anabela Lopes, editora Palasmini. É uma história muito legal que eu vou contar para vocês hoje. Então vamos chamar a história, né? Vamos lá? Se você não sabe a música para chamar a história, vai aprender agora. Pirulim, pirulá, história vem pra cá. Pirulim, pirulê, pode aparecer história. E o cavalo vem trazendo a história. Bora cantar mais uma vez que o cavalo vai trazer a história. Pirulim, pirulá, história vem pra cá. Pirulim, pirulê, pode aparecer história. E o cavalo vem chegando trazendo a história. Tá bem pertinho, mais uma vez. Pirulim, pirulá, história vem pra cá. Pirulim, pirulê, pode aparecer história. Era uma vez um homem muito malvado chamado Sadoc. Olha a cara de malvado que ele tem. O nome dele era Sadoc. Tá vendo a cara dele? A cara malvada, né? Pois é. Esse homem Sadoc, ele era muito, mas muito rico. Tinha muito dinheiro. Mas o que ele tinha de dinheiro, ele tinha de arrogante, de chato. E um dia, ele acordou mal-humorado como todos os outros dias, acordou e saiu andando pelo seu palácio e descobriu um oásis. Um oásis é um lugar assim, um deserto bem grande, mas que tem bastante água. Ele era tão rico que nem sabia que tinha esse oásis. Mas enfim, ele saiu, acordou e saiu andando pelo seu oásis, saiu andando, andando, até que no meio do oásis, olha aqui o oásis, no meio do oásis, Sadoc encontrou uma pequena palmeira. Na verdade havia muitas palmeiras nesse oásis e tinha uma pequena palmeira que estava crescendo. Ela era bem pequenininha, estava crescendo e ela um dia iria ficar, ó, desse tamanho aqui, ó, do tamanho dessas palmeiras. E aquele malvado Sadoc olhou para aquela palmeira e não gostou de vê-la crescendo.
pois acreditem, o Sadoc pegou uma pedra, olha a maldade, ele pegou uma pedra e colocou em cima da palmeira, porque assim ele pensou, ela não vai crescer de jeito nenhum. Ele então colocou aquela pedra na palmeira e foi embora. E aquela pequena palmeira, ela tentava crescer, mas a pedra sobre ela impedia o seu crescimento. E ela tentava, se esforçava e nada de crescer. Aquela palmeira tinha uma pequena raiz que estava lá, ó, na terra. E para crescer ela precisa de quê? De água. Então, a pequena palmeira não desistiu. Ela tinha que crescer, tinha que dar um jeito de buscar água. Então, a palmeira começou a cortar a terra com a sua raiz. E a raiz daquela palmeira foi ficando cada vez mais profunda. E ela foi, ó, atrás de água. E ela foi crescendo. E assim, aquela pequena palmeira foi contornando todo o deserto. Era um lugar muito seco, não tinha água, praticamente não chovia. Era uma seca muito grande. Mas a pequena palmeira não desistiu. Ela foi contornando aquele deserto, dias e mais dias. Enquanto isso, as outras palmeiras ao seu lado cresciam numa velocidade maior. Mas aquela pequena palmeira foi buscar água nos lugares mais longe que havia naquele deserto. E ela foi cortando aquele deserto todo, cortando, e a sua raiz foi ficando cada vez mais forte, até que finalmente ela conseguiu chegar nos mananciais de água. Lá embaixo no deserto, no lugar mais profundo que tinha, ela conseguiu achar água. Então, aquela pequena palmeira, com a sua raiz, foi bebendo aquela água, foi bebendo, e a água foi, ó, nutrindo aquela palmeira. E ela então, ó, começou a crescer. Mesmo com a pedra sobre ela, a pequena palmeira foi crescendo, foi ganhando força, as suas folhas foram aparecendo, o tronco foi ficando bem grosso, forte, e ela foi crescendo, e aquela palmeira cresceu tanto que ficou maior do que as palmeiras que estavam ao seu redor. Ela virou, ó, uma palmeira imperial. E a pedra ainda estava lá, estão vendo? A pedra ainda estava sobre a palmeira. Mesmo com toda essa dificuldade, ela cresceu, mesmo com a pedra sobre ela. As outras palmeiras ao lado dela, ó, ficaram impressionadas. Nossa, como foi que essa palmeira cresceu tanto? Mas, na verdade, o segredo dessa palmeira estava no fundo da terra. Pois é, as raízes dela, né? Ela conseguiu buscar água no lugar mais profundo e mesmo com muita dificuldade, ela chegou lá no final, no manancial, e conseguiu beber água. E assim ela ficou muito forte. Pois bem, o tempo passou e certo dia o malvado Sadoc voltou naquele manancial. E ele andou, procurando aquela pequena palmeira. Porque na cabeça dele, ele havia deixado uma pedra sobre uma pequena palmeira. E ele andou pelo deserto, até que ele cansou e foi se escorar. Imagina onde, ó. Ele se escorou na palmeira imperial, que ele havia colocado uma pedra sobre ela. Lembram disso? Pois é. Ele estava tão cansado que ele sentou-se e ficou, ó, pegando uma sombra embaixo daquela pequena, ou melhor, daquela grande palmeira. Até que a palmeira olhou para baixo e viu Sadoc lá sentado. A palmeira então chacoalhou, e a pedra, ó, puf, caiu bem no pé do Sadoc. Ele deu um grito e ainda xingou a palmeira. Ó, sua palmeira, você jogou uma pedra sobre mim. Aí a palmeira falou para ele: Sadoc, muito obrigado por essa pedra. Você não sabe o quanto ela me ajudou. Porque quando ela estava sobre mim, eu tive que buscar água no lugar mais profundo e assim eu cresci bem maior do que as palmeiras que estão ao meu redor. E o Sadoc saiu chateado, furioso, com o pé machucado e foi embora. E essa história conta a força de uma palmeira,
que não desistiu, apesar das grandes dificuldades, ela não desistiu e foi buscar água no lugar mais profundo. Porque a vida não é fácil, né? A palmeira sabia disso. E ela se esforçou e então cresceu e ficou maior do que todas as palmeiras que estavam ao seu redor. E deu sombra para muita gente. Então essa é a história da força da palmeira. Uma história que nos ensina sobre a força da persistência, da coragem, né? De não desistir. Então essa é a história de hoje. E tem uma música muito legal também para a gente pensar e lembrar dessa palmeira. Quando a gente pensar em desistir de uma coisa, não, eu vou me esforçar, vou correr e vou crescer também. Vamos ver essa música? A música que fala sobre essa palmeira, tá? Seja como a palmeira, lute para crescer. Seja forte, corajoso, para o mal poder vencer. Então, cresça, cresça, cresça e apareça. Seja feito a palmeira, lute para crescer. Seja forte, corajoso, para o mal poder vencer. Então, cresça, cresça, cresça e apareça. Cresça, cresça, cresça e apareça. Aprendeu? Seja como a palmeira, lute para crescer. Seja forte, corajoso, para o mal poder vencer. Então, cresça, cresça, cresça e apareça. Canta. Cresça, cresça, cresça e apareça. Então essa foi a nossa história de hoje, criançada. Cresça e apareça como a palmeira. Tchau, tchau. Pirulim, pirulô, a história acabou. Tchau, tchau, criançada. Até a próxima.